Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Deus, aleluia. Vamos ler a palavra que o Senhor trouxe avante e encontra-se escrito em Juízes capítulo 6. Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Esta é a leitura da palavra. Amém. Irmãos, Gideão era um homem que nem você. Gideão era um homem sujeito às paixões. Gideão era um homem que tinha problemas, era um homem que se alimentava, era um homem que tinha medo, era um homem que tinha fraqueza. Gideão era um homem igual você, irmã, sujeito às paixões dessa vida. Mas o homem que, mesmo o homem que é sujeito às paixões dessa vida, porque alguém pode dizer assim: mas eu não sou nada. Não, você está enganado, você é tudo, porque na tua boca tem a palavra da vida eterna. Você tem poder. Por isso que nós falamos para você: venha no nosso culto no próximo domingo às 9 horas da manhã em Santo Amaro, porque lá no culto das 9 horas da manhã em Santo Amaro, Deus vai mudar a tua vida. Por quê? Você acha que você não é ninguém, que você é fraco, você acha que você é o que Gideão era antes de Deus falar com ele. E Gideão estava malhando trigo no lagar, como qualquer um outro malhava. Um homem simples, um homem sem força nenhuma, um homem sem poder. Mas quando Deus aparece na vida do homem, tudo muda. E Deus apareceu na vida de Gideão, e Deus falou com Gideão, e ele falou: mas Senhor, se Deus é comigo, porque tudo isso sobreveio sobre nós? Estou sem força nenhuma, eu não tenho capacidade. Você que está ouvindo a palavra também não tem capacidade. Ele falou: Senhor, e as promessas que Deus fez? Porque não se cumpria nada na vida de Gideão. Ele estava, irmãos, em outras palavras, ele estava sem futuro. Ele estava com a vida enrolada. Ele estava perdido. Gideão estava desanimado. Estava lá malhando o trigo no lagar, esperando o sofrimento. E o anjo do Senhor apareceu para ele. Irmão, algum anjo apareceu para você? Não, irmão Samuel, nenhum anjo apareceu para mim. Apareceu sim o anjo de Deus vindo do céu, tomando um simples varão na terra que está aqui pregando essa palavra. Através desse anjo está chegando a voz da força e do poder aí onde você está. Então você está malhando trigo, você está com problema na família, você está enfraquecido, você está igual Gideão, sem força nenhuma. E você fala: Senhor, que será de mim, Senhor? O que farei, Senhor? Senhor, e agora? Gideão estava na mesma situação. Mas Gideão acreditou no anjo do Senhor. Você, irmão, é capaz de acreditar nessa palavra e colocá-la em prática? Você é capaz de ouvir a voz de Deus pelas ondas do rádio e acreditar na palavra e dizer assim para você mesmo:
Eu sou um Gideão na presença de Deus. Eu sou um Gideão. Você crê que você é um Gideão também? Não, irmão Samuel, eu não creio que eu sou um Gideão. Não, irmão Samuel, eu creio que eu sou um fracassado, uma fracassada na presença de Deus. Não. Não pense dessa forma. Porque se você acreditar que você é um Gideão, você é uma Gideã, irmã. Ô, Gideã na presença de Deus. Você que está aí no calabouço. Ô, Gideã que está aí sofrendo. Ô, Gideã, que a tua mente está cheia de coisas do mundo, fraqueza que o diabo colocou, soprou no teu ouvido. Ô, Gideã, acorda, Gideã. Levanta a tua cabeça, Gideã. Gideão, levanta a tua cabeça. Você é um Gideão, uma Gideã na presença de Deus. Você tem poder, você tem vida, você tem força, você tem milagre. Ô Gideã, você está viva, glória a Deus nas alturas. Você poderia estar morta já, não existe mais. Ô Gideã, você criou um filho, você criou uma família, você é mãe, você é dona de casa, você tem um trabalho, você está respirando, você tem uma roupa para colocar no corpo, glória a Deus. Ô Gideão, você está enfraquecido, sem força, dá glória a Deus que Deus está na tua vida. Olha para o céu, olha e dá um glória a Deus que Deus está na tua vida. Você não é uma fracassada, não, você é uma Gideã, você é um Gideão. Você sabe que os pastores têm um evento deles no sul do país, evento dos Gideões, é dos homens de Deus. Mas quem são os Gideões? Aquele que se dedica e diz: eu sou um Gideão na presença de Deus. Sabe quem você é, irmão? Você é um Gideão. O mundo é de quem tem coragem. O mundo é de quem se diz Gideão. O mundo não é de filisteu, aquele filisteu que perde a batalha. Não, você vai ganhar a batalha. Você vai receber a vitória. Você acredita em Deus. Deus está na tua vida. A vitória é tua, te diz o Senhor dos Exércitos. Porque você não é um fracassado. Você não é um fracassado. Você é uma Gideã. Você é um Gideão. Essa palavra, ela entra dentro do teu coração para mudar a tua vida. Ah, irmão Samuel, o irmão está falando para mim que eu sou um Gideão porque o irmão não conhece a minha vida. A minha vida está uma desgraça. Quanto pior estiver a tua vida, maior vai ser a tua vitória. Quanto mais afundado você estiver, mais você vai subir. Vocês já viram aquele ditado: quanto maior a árvore, maior é o tombo? Quanto maior a árvore, maior o tombo. Quanto maior a desgraça e a derrota da tua vida, maior vai ser a tua vitória. Por quê? Por que que você vai andar de cabeça baixa? Por que que você vai andar fracassado e os outros andam de cabeça levantada? Qual a diferença que você tem? Esses tempos atrás, eu conversei com um senhor judeu, e eu falei para ele: eu sei porque os judeus são todos ricos, porque vocês têm a benção de Deus que está escrito na palavra, porque Deus na palavra diz sobre a benção dos israelitas. Vocês conhecem a palavra de Deus. E o judeu falou para mim, um judeu amigo meu, amigo próximo, íntimo meu, ele falou: ô Trevisan, você acha que o Deus dos cristãos e o Deus dos judeus, o Deus do judeu é mais forte que os Deus dos cristãos? Eu falei: claro que não. Ele falou: por que você está falando essa bobagem, dizendo que os judeus são mais abençoados do que os cristãos? Nós somos abençoados iguais. O nosso Deus é o mesmo. É claro que é o mesmo, irmão. Nós buscamos o mesmo Deus. Agora, você tem que acreditar. Você precisa acreditar no teu Deus. E como que você acredita no teu Deus? Ouvindo rádio? Sim, irmão Samuel. Ouvindo rádio eu acredito no meu Deus, no nosso Deus. Mas para você sentir, apalpar este milagre, você precisa deixar um pouco do seu tempo para Cristo.
e se esforçar, porque Deus quer o teu esforço. Vai lá em Santo Amaro no domingo, às 9 horas da manhã. Se esforça e tem bom ânimo. Pega o teu carro, pega o ônibus, pega o trem, pega o metrô e vai lá em Santo Amaro. Se esforce para a tua vitória. Se esforce para a tua vitória. Vai lá em Santo Amaro na terça-feira. Eu vou estar lá para orar por você. E se Deus não mudar a tua vida, eu deixo essa igreja. Eu deixo. Porque eu estou falando naquilo que eu acredito. E naquilo que eu sinto. E naquilo que eu vejo. Porque o Deus que nós servimos, Ele é o dono do céu e dono da terra. Eu não estou pregando para você, irmã, algo, irmão, Gideão, eu não estou pregando algo para você que é algo fraco, promessas vãs, promessas sem poder, promessas fracas. Não, eu estou prometendo o que está escrito aqui na palavra de Deus. E o que está escrito na palavra de Deus tem vida, tem poder. Então recebe essa palavra, Gideão. Você não é um fracassado, não. Você é um homem de Deus, um homem de vitória. Vai lá em Santo Amaro nesse domingo e eu imporei as minhas mãos sobre você e a tua enfermidade vai embora, porque você vai acreditar e você vai receber um milagre. E você vai contar esse milagre na nossa igreja, vai contar esse milagre no rádio e você vai ver se Deus opera ou não opera. Se Deus não operar, eu estou perdendo o meu tempo na rádio. Viu, irmão Mike? Verdade. Se Deus não operar, estou perdendo meu tempo aqui. Eu tenho 64 anos de vida. Eu sou um empresário. Eu sou um homem que crê em minha família, dentro da igreja. Eu estou na igreja. A minha família está 90 anos no cristianismo, no protestantismo. Se eu não acredito no Senhor Jesus, eu estou perdendo meu tempo. Pois, irmão, eu determino que você venha em Santo Amaro, porque lá em Santo Amaro a tua vida vai mudar. Pode vir em Santo Amaro, no culto de domingo, às 9 horas da manhã. E o Senhor vai ensinar você a ser um membro fiel de Cristo. Não é membro do Mont Samuel Trevisan. Você vai ser um membro do Senhor Jesus. Você vai fazer parte do corpo. Porque não é muito fácil pregar a palavra. É muito fácil pregar a palavra e falar assim: venha, eu vou mudar a tua vida, mas eu quero mudar a tua vida e fazer você membro do meu corpo, te diz o Senhor Jesus. Você vai participar da Santa Ceia do Senhor e a tua vida vai mudar. Eu não prego para você aquilo que eu não acredito. Eu prego para você aquilo que tem a força de Deus, aquilo que tem o poder de Deus. Se você está esperando nessa pregação um milagre, saiba que você vai receber. Mas se você pede aqui, pede lá, pede em 10 rádios ao mesmo tempo, não precisa pedir na nossa. Não peça. Peça aonde você crê. Se você crê na nossa, vem aqui na nossa rádio, vai no nosso culto, porque você vai alcançar. A nossa igreja é a igreja do milagre, é a igreja do poder. Não tem problema, irmão. Não tem problema. Nós queremos aqueles que acreditam em Deus. Nós não queremos aqueles que fazem barulho, mas queremos aqueles que buscam o Senhor de um puro e sincero coração. E é você que está me ouvindo agora, Gideão, eu estou te esperando lá em Santo Amaro neste domingo. E se Deus não operar na tua vida, eu estou perdendo meu tempo aqui. Levantei agora às 3 horas da madrugada e vim para a rádio. Não é, irmão? Eu vim para cá porque eu creio que Deus opera. Eu creio no milagre. Eu creio que Deus faz. Irmãos, eu posso dar testemunho da minha vida. Já faltou o pão na minha mesa. Na minha juventude. Eu já fui ajudado com leite para tratar a minha filha, que hoje é casada, mãe de família. Recebi dinheiro para comprar leite para minha filha que eu não tinha. O meu nome foi pro brejo. Meu nome voltou os cheques. Eu já passei apuro, passei sofrimento, mas eu nunca deixei de acreditar no meu Deus. E Deus levantou a minha cabeça. E olha, irmão,
Você está me ouvindo, você é um Gideão na presença de Deus. Gideão estava morto. Gideão estava sem força. Gideão estava fracassado. Gideão estava desanimado. Gideão sabia que a derrota já estava garantida para ele. Já estava garantida a derrota. Você também sabe que a derrota está garantida para você. E está mesmo. Porque aquele que está sem força, aquele que não crê, aquele que não acredita, a derrota já está garantida para você. Mas a partir deste momento, Deus muda o teu nome. O teu nome agora, espiritual, o Senhor te chama de Gideão. Ó Gideão, homem que está sem força, levanta a tua cabeça que Deus é contigo. Deus é contigo, Ele vai prover tudo na tua vida. A partir deste momento, por essa palavra, Deus te chama de Gideão e te diz para você: venha na nossa congregação em Santo Amaro, no próximo domingo às 9 horas da manhã. E você vai ver, Gideão, que eu vou abrir um canal de vitória na tua vida, um canal de poder. Senhor, por que a minha vida é um fracasso? E a vida do meu vizinho prospera, meu vizinho tem carro novo, a família do meu vizinho vai bem, a empresa do meu vizinho vai bem, o emprego do meu vizinho vai bem, do meu amigo, todo mundo prospera, e eu estou como um rato no bueiro, eu estou sem futuro, pronto para derrota. Irmão, a partir de agora, você vai determinar a tua ida lá em Santo Amaro. Eu vou orar por você e a tua vida vai mudar no nome do Senhor que criou o céu e a terra. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai mudar. Você vai ser um homem que muitos vão falar sobre o teu nome. Você vai ser uma grande mulher na terra. Você que hoje, eu vou contar para vocês um milagre que Deus fez recentemente. Tem um irmão que ele é ancião da nossa igreja. Ele tem 23 anos de idade. 23 anos, irmão Mike. E ele recebia o salário dele todo mês, R$802. Porque ancião que trabalha, o nosso ministério não ganha para pregar. Não. O nosso ministério vive do suor do seu rosto. E esse irmão ganhava R$802. Faz um ano certinho agora. Um ano e um mês. R$802. E Deus tomou a boca de um anjo para falar com ele. Presta atenção, irmão. Deus tomou a boca de um anjo para falar com ele. E ele, irmão Mike, que ganhava R$802 líquido. Sim. Ele ganhava R$802 líquido. Ganhava um pouquinho mais, mas tinha um desconto. Sim. No final do mês, ele tirava R$802 entre a quinzena, a primeira e a segunda quinzena, R$802. Numa prova, pagando aluguel, a esposa sem trabalhar, desempregada, morando numa cidadezinha do interior de Minas. E Deus tomou um anjo e falou com ele. Isso aconteceu recentemente. Os irmãos em particular me falam que eu dou o nome dele e o telefone dele para ele confirmar. Eu dou o telefone dele para você, porque nós contamos obra e provamos a obra. Lá em Santo Amaro, eu dou o telefone dele para vocês. Glória a Deus. E se quiserem, eu chamo ele lá em Santo Amaro num culto para mostrar para vocês quem é ele. Hoje ele está com 24 anos por aí. Vai fazer 25. Ele tinha 23 na época. Ganha R$802 por mês líquido. E Deus tomou um anjo e deu um ensinamento para ele, mostrou o caminho, porque você está provado, a tua vida está um sofrimento, porque ninguém te ensina o caminho. E para esse moço, Deus tomou um anjo e ensinou o caminho para ele. E ele, irmão Mike, esse irmão, Deus abriu uma porta para ele. Daí 4 meses ele estava de pajeiro zero. Glória a Deus. Pajeiro nova, zero não nova, perdão, de pajeiro. E Deus começou a abençoar esse moço, prosperar os caminhos dele. E olha, quer saber? Sabe o que ele virou? Ele Fazendeiro. Hã? Fazendeiro. Não, ele virou loteador.
Sabe quantos imóveis ele tem agora? 30 imóveis vendidos à prestação. 30 imóveis vendidos à prestação. Cada pessoa pagando não sei quanto por mês para ele lá. O homem ficou endinheirado do dia para noite. Então, quando Deus quer mudar a vida de um homem, quando Deus quer mudar, chamar alguém de Gideão, ele chama, ele muda. Esse exemplo eu tenho para dar. E digo para vocês, irmão, vai em Santo Amaro que eu dou o telefone do irmão para vocês, para você ligar para ele. Ou nós marcamos, ele vem em Santo Amaro para contar para vocês como foi que Deus operou. Agora, Deus operou na vida dele, não vai operar na sua vida? Você vai ficar eternamente nesse sofrimento que você está? Ou você crê em Deus, ou você larga tudo e vai, se joga na derrota, se joga no sofrimento. Não, você é um Gideão. Deus vai levantar a tua cabeça no nome de Jesus. Eu estou pregando essa palavra, irmão Mike, porque eu acredito em Deus. Glória a Deus. E eu acredito na vitória. E eu acredito que os que estão me ouvindo, quantas mil pessoas estão me ouvindo agora? Eu acredito que se elas forem lá em Santo Amaro, Deus vai mudar o caminho delas. Porque o Deus que nós servimos, essa questão, ele é poderoso. Agora, Deus tem um canal de vitória. Ele toma um irmão de uma forma, toma um outro irmão de outra forma. E se os que estão nos ouvindo for lá em Santo Amaro, no próximo domingo às 9 horas da manhã, e depois tem até às 2 horas da tarde, eu vou estar às 9 horas da manhã. Se você for lá às 9 horas da manhã e Deus não mudar a tua vida, eu deixo o meu ministério. Porque o que eu estou fazendo, irmão? A minha missão é mudar a vida das pessoas por Cristo. Não é eu que mudo, mas o Deus que está em mim é que muda. E vai mudar. Então, irmão, a palavra está se estendendo um pouco, mas é importante que você ouça esses conselhos. Porque a vida de Gideão mudou. Mudou. E a tua vida... Você conhece a palavra de Gideão, não é? Gideão venceu os medianitas. Venceu uma nação. E você aí não consegue vencer uma pessoa. Você não consegue vencer um espírito. Você não consegue vencer uma luta. Você não consegue vencer um desemprego. Você não consegue vencer uma enfermidade. Você não consegue vencer uma derrota. Você não vence nada. Ah, vai mudar, viu, irmão? Vai mudar a tua vida. Vai mudar. E você vai vencer. Irmão, não desliga o rádio. Não mude de canal. Porque este é o canal da vitória. É o canal do poder. Deus vai mudar a tua vida. Venha em Santo Amaro nesse próximo domingo às 9 horas da manhã. Eu vou estar lá para orar por você. Depois do culto, se você quiser falar comigo, pode falar. Eu vou ouvir você com muito amor, porque eu quero que a tua vida muda. Se for para mim viver a minha vida, só a minha, absoluto. Não, eu sou um homem abençoado por Deus, perfeitamente. Mas não adianta essa benção ficar só para mim, irmão Mike. Verdade. Irmão. Não, irmão João, irmão Antônio, irmão Pedro, irmão Israel, irmão Rodrigo, irmão Manuel, você, irmã Maria, irmão Joana, irmã Pedra, irmã Pedrina, você que está me ouvindo, você que mandou as mensagens para cá. Não adianta a benção ficar só para mim, porque como que eu vou viver sozinho? Eu preciso de gente abençoada para vivermos juntos, para cantarmos um cântico novo, um cântico de vitória. Irmão, irmã, vem em Santo Amaro domingo, porque a tua vida vai mudar para melhor. Glória a Deus. Irmão Trevisan, o irmão está pregando vitória, prosperidade. É claro que eu estou pregando vitória e prosperidade. Eu estou pregando libertação. Eu estou pregando condição financeira melhor. Eu estou pregando bom emprego. Eu estou pregando empresa nas mãos das pessoas. Eu estou pregando que o teu filho vai ser médico. O teu filho vai ser advogado, vai ser juiz, vai ser político, vai ser governador. Por que não teu filho não ser presidente da república? Eu estou pregando prosperidade na tua casa. Eu estou pregando que você pode ser hoje um homem fracassado, mas a partir de agora vai mudar a tua vida. Vai ter vitória na tua casa. Irmão, saia do buraco e vai para a prosperidade no nome do Senhor Jesus. Essa semana passada eu estive num país que as pessoas têm educação. Um país, não é no Brasil, que as pessoas... É um país diferenciado, irmão Mike. Eu estive lá. Sim.
é uma riqueza. Por que que Deus não vai mudar o nosso país para melhor? Agora, para Deus mudar esse país, vai começar com aquele que está nos ouvindo agora. Vai começar pelo irmão Samuel, pelo irmão Mike e por você que está me ouvindo. Deus vai mudar a tua vida. Receba a prosperidade de Deus em nome do Senhor Jesus. É a palavra. É a palavra que Deus manda. Eu vou te esperar no próximo domingo lá em Santo Amaro. E se Deus não mudar a tua vida, eu deixo de pregar a palavra. Porque não adianta. Eu pregar e não cumprir, irmão, não adianta. Vai cumprir. Você é um Gideão. Vai mudar a tua vida. É a palavra. Deus seja louvado.